Fala galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando no seu Geocraft para mais uma aula importantíssima desse assunto aqui, ó, movimentos migratórios. Um conteúdo importantíssimo para a sua preparação, o seu estudo em geografia. Lembrando que nós já tivemos a aula 1 falando sobre características dos movimentos migratórios, as definições, os tipos, classificações, os elementos, as características que influenciam nesses deslocamentos. Agora é uma continuidade. Agora a gente vai estar falando de fluxos migratórios internacionais, analisando principalmente os fluxos ao longo do tempo, entendendo como se constitui um grande desafio atualmente a questão migratória, beleza? Então vamos nessa. Olha só, fluxos migratórios eu considero como deslocamentos populacionais que ocorrem ao longo do tempo, no espaço. Então, lembrando sempre, os fluxos migratórios ocorrem motivados por determinadas situações. Então, para você não esquecer, eu coloco assim, ó, motivações para esses fluxos migratórios. Geralmente estão ligados a questões econômicas. Então, por exemplo, um processo de industrialização de uma área pode ser um fator atrativo para um determinado fluxo populacional, beleza? Além do processo de industrialização, posso trabalhar com a lógica também de uma mecanização do campo, que vai estar sendo uma área de repulsão populacional. Então aqui, ó, mecanização de uma estrutura agrícola, por exemplo. Posso pensar nas situações envolvendo guerras entre nações ou guerras civis, beleza? Perseguições religiosas, políticas que a gente vai discutir um pouquinho mais. Ou posso considerar também um desenvolvimento dos países diferentes. Então, desenvolvimento socioeconômico. Então, olha, eu sempre tenho aspectos para considerar quando eu identifico os fluxos migratórios. Beleza? Mas, Igor, o que são áreas atrativas, repulsivas que você falou ainda agora? Vamos lá. Fatores atrativos, qualquer coisa você encontra também lá no vídeo 1. Fatores atrativos são elementos, situações, circunstâncias de um espaço que atraem uma população. Oferta de emprego, uma saúde de qualidade, moradias, bons indicadores sociais. Fatores repulsivos são elementos que contribuem, que motivam as pessoas a saírem do seu país de origem, de sua localidade. Então, desemprego, um desastre natural, um aumento da violência, perseguições religiosas, são fatores repulsivos. No geral, a gente costuma falar que esses fluxos migratórios, grandes contingentes populacionais, costumam se deslocar motivados por elementos de natureza econômica, social, política, ok? Bom, uma situação importante que muita gente esquece antes de falar dos fluxos. As áreas de atração podem se tornar áreas de repulsão e vice-versa. Como assim? Uma área que no passado atraía muita gente, hoje pode estar tendo como característica a repulsão populacional. Ou o contrário, uma área que no passado expulsava muita gente, porque eu tinha uma economia fragilizada, tinha guerras, problemas estruturais, hoje pode se tornar uma área de atração. Onde eu quero chegar com isso? Essa perspectiva de atração e repulsão, ela pode sofrer alteração ao longo do tempo. Isso, claro, de acordo com o desenvolvimento produtivo, com o desenvolvimento infraestrutural de um país ou de uma grande área. Beleza? Migrações ao longo do tempo. Como assim, Igor? As migrações sofrem alterações ao longo do tempo. Por exemplo, quando eu penso nessa perspectiva, eu percebo o seguinte, que eu tive um grande fluxo, um grande êxodo, por exemplo, no passado, êxodo de judeus. Tudo bem? Também posso colocar como característica aqui, que mudou ao longo do tempo, a emigração de africanos para a América do Sul, para o Brasil principalmente, no século XVI, XVII. Também posso pensar atualmente na imigração de africanos na Europa.
Então, na verdade, eu consigo perceber que ao longo do tempo eu tenho alterações significativas nesses fluxos migratórios. Judeus que no passado saíram da região do Oriente Médio e que a partir de 1948 passam a retornar. Porque a gente já vai ver. Emigração de africanos de maneira compulsória, forçada, como eu trabalhei no vídeo anterior. Eu vou ter o quê? Negros africanos trazidos contra a vontade para serem colocados no modelo de exploração de mão de obra aqui no Brasil. Imigração de africanos na Europa atualmente. Então, repara, eu peguei momentos diferentes para você ter essa noção. Eu vou ter o quê? Uma entrada de africanos nas últimas décadas no continente europeu. Beleza? Então, ao longo do tempo, eu tenho grandes fluxos migratórios que ocorrem. Poderia citar outros, mas daqui a pouquinho eles vão aparecer. Dúvidas até aí? Agora, importante, atualmente, a globalização atual tem um papel fundamental nos novos fluxos. Ué, por quê? O que a globalização atual tem a ver com o processo de globalização? Vamos lá. Primeiro a gente destaca o seguinte, o desenvolvimento dos meios de transporte. Transportes que ficam mais rápidos, mais seguros, diversificados. Então, diferente do século XVII, XVIII, onde eu conseguia fazer um deslocamento, por exemplo, da Europa para a América de navio, agora eu consigo de avião, muito mais rápido. Outro processo que está ligado a essa globalização atual, também um desenvolvimento da comunicação. Com o avanço da comunicação, eu consigo estabelecer rotas, eu consigo estabelecer uma relação, um diálogo maior com a área de destino. Então, eu posso conhecer uma outra cultura. Isso está ligado também a um processo de divulgação de informação. Então, a globalização atual, ela acaba tendo um papel importante nesse aumento dos fluxos migratórios na superfície. Beleza? Mas, Igor, como que a gente analisa ao longo do tempo? Já vou explicar. Enquanto isso, você dá um print na tela. Vou contar até 5 para você dar aquele print maroto. 1, 2, 3, 4, 5. Valeu! Fala, galera, beleza? Então, já que você deu o print, agora a gente continua o trabalho aqui, trabalhando os fluxos migratórios internacionais. O que eu fiz aqui? Tentei representar a nossa área de estudo aqui para falar dos movimentos. E aqui a gente vai pensar aqui em períodos, tudo bem? Períodos para analisar por que eu tenho fluxos migratórios diferentes ao longo do tempo. Bom, começando aqui, século XVI ao século XVIII. O que vai estar acontecendo para eu ter ali um movimento migratório significativo? Bom, primeiro quando eu pego esse período, eu preciso lembrar sempre das grandes navegações. Então, grandes navegações ligado a um período de expansão do capitalismo na sua fase comercial, a busca por metais preciosos, aquela lógica de expansão e colonização de novas terras, colonização do continente americano. Então aqui, colonização da América, nesse período que vai do século XVI ao XVIII. E aí, eu vou ter que destacar, é importante você pensar em dois grandes movimentos migratórios, Vamos lá. O primeiro movimento migratório que está relacionado a esse contexto é o de europeus, que vão vir para o continente americano nessa perspectiva de colonização. Tudo bem? Então, essa primeira fase ela é marcada pela chegada de europeus no continente americano. É a Europa como área de repulsão populacional, no sentido de que esses europeus estão chegando na América, europeus partindo para a América, com o objetivo de estabelecer um processo de colonização, de dinamizar a economia a partir de seus interesses, de explorar os recursos. E nesse processo também, a partir do momento que eu tenho o desenvolvimento da colônia, eu vou percebendo também o quê? Um outro fluxo.
uma outra corrente migratória, que eu vou destacar aqui, ó. Seriam quem? Os africanos. Os negros africanos que foram trazidos para o continente americano. Então aqui, ó, africanos que migraram para a América, mas isso fica muito superficial. Por quê? Devemos sempre considerar que esse processo migratório, quando eu estou envolvendo uma mão de obra que foi escravizada, no caso dos africanos, ele ocorre de maneira compulsória. Então aqui, ó, migração compulsória, ok? Igor, eu não lembro o que é migração compulsória. É aquela migração forçada, quando o indivíduo não tem o desejo de se deslocar. Ele foi obrigado, ele foi trazido à força para o continente americano. Tranquilo? E agora o que a gente faz? A gente já vai mudar para um próximo período. Qualquer dúvida você deixa aqui. Vou dar tempinho aqui de 5 segundos para você printar, porque eu já venho falando do próximo processo, do próximo fluxo migratório de destaque. 5, 4, 3, 2, 1. Printa aí, galera. Valeu! Pronto, já que você deu o print, dessa vez foi rápido, agora a gente vai falar dos fluxos migratórios que ocorreram do século XIX até meados do século XX, até 1950, beleza? Bom, vamos pensar no seguinte, século XIX, o que eu preciso considerar aqui para entender esses fluxos migratórios? Primeiro, a gente vai pensar no seguinte, vem a cabeça século XIX, me vem aqui, ó, a segunda Revolução Industrial. Lembra aquele processo que vai ter Estados Unidos como país pioneiro, desenvolvimento industrial também depois de Japão, França, Alemanha, da Europa. Então vai ter um aumento da produção, uma aproximação entre a ciência e a produção industrial, então um aumento da produtividade, o crescimento de fábricas, e aí um grande crescimento demográfico, uma maior produção de alimentos. Só que isso tudo atrai ainda mais gente para o espaço urbano. Resultado, eu tenho um aumento do desemprego. E assim como aconteceu na primeira Revolução Industrial, eu vou começar a ter problemas urbanos nessas grandes áreas urbanizadas da Europa. É diante disso que eu tenho uma queda na qualidade de vida. Problemas como falta de saneamento básico, falta de moradia, falta de emprego. Então, se você acha que a população na Europa, numa totalidade, sempre viveu bem, você está redondamente enganado. Tanto hoje em dia, quanto naquela época. O que isso vai gerar? Uma demanda, uma necessidade muito grande, um pensamento de sair desses países. Então, de cara, eu continuo tendo um fluxo migratório para o continente americano, até porque quando eu pego o contexto do século XIX, eu também penso na independência da América, na lógica de buscar novos caminhos, uma vida melhor no continente americano. Quando eu penso em território brasileiro, a atração populacional exercida pelo Brasil, oferecendo terras para italianos, por exemplo. Então eu ainda tenho uma Europa, ó, uma Europa como área repulsora para o continente americano. Tudo bem? Só que não para por aí. O século XIX também é marcado pelo imperialismo europeu. Imperialismo europeu que vai estar ligado também a um processo de ocupação de novos territórios, novas colônias são formadas aonde? No continente africano, expansão e domínio de parte do continente asiático, da Oceania, que na representação não ajuda, o tamanho do quadro não é tão grande. Então, diante desse processo de colonização ligado ao imperialismo, eu também vou ter um grande fluxo migratório de europeus para o continente africano. Lembra do contexto da partilha da África? Conferência de Berlim? Então, repara, ó, ocupação da África, da Ásia também. Então, aqui, ó, o imperialismo motivando também uma ocupação, uma migração de europeus para o continente africano e também de europeus para o continente asiático. E aí,
Presta atenção, pega essa informação que ela vai ser precisa. Olha só, nesse processo eu vou ter a imposição cultural, eu vou ter a dominação do continente africano e eu vou estabelecer uma relação histórica entre os países europeus e suas antigas colônias. Então é importante. Por que eu coloco isso aqui do lado da África? Porque atualmente a gente vai discutir daqui a pouquinho essa relação, mas eu coloco aqui, ó, construção de relação histórica devido ao passado colonial. Então, por exemplo, eu vou ter a imposição cultural e aí hoje eu vou encontrar grupos que falam a mesma língua da antiga metrópole. Então aqui, ó, eu tenho que trabalhar com a lógica da imposição cultural, ok? Só vou te dar um exemplo, só um spoilerzinho. Quando você pensa no Benzema, que não aceita cantar o hino, que não gosta, não quer cantar o hino da seleção francesa, da França em si, em plena Copa do Mundo ou Copa das Confederações, o que acontece? Isso é uma marca dessa relação histórica aqui. Benzema, descendente de argelinos, que foram para a Europa, num contexto que vai vir já já, se sente mal ao cantar o hino francês, que vai exaltar as glórias do exército francês no norte da África. Tudo bem? Ou seja, é cantar uma canção que simboliza a dor dos meus antepassados. Também preciso destacar o seguinte, não é até 1950? Então, olha só, eu preciso destacar a Primeira Guerra Mundial. Uma Europa repulsiva por conta dos conflitos, mas também expulsando população judia, ok? E os problemas também vinculados à Segunda Guerra Mundial. Então eu tenho elementos aqui que mostram uma migração muito grande de europeus para o continente americano, que continua, para o continente africano e asiático. Beleza? Tranquilo? Dá um print aí, 5 segundinhos para a gente voltar para mais um fluxo. 5, 4, 3, 2, 1. É isso aí, galera. Já que deu o print, vamos nessa. Voltando aqui agora para fluxos mais recentes, de 1950 até 1989. Pegando ali, ó, o pós-Segunda Guerra até o final da Guerra Fria. Então vem cá, ó. 1950 até 89. O que a gente vai pensar? Primeiro, eu tenho a reconstrução, ó, reconstrução da Europa Ocidental. Então, ó, reconstrução da Europa Ocidental, fazendo com que eu tenha uma grande onda migratória, um grande fluxo migratório para a região. Então, olha só, a partir de 1950, eu começo a perceber um fluxo que vai ser cada vez maior, populacional em direção à Europa Ocidental. Então, a primeira característica aqui, reconstrução da Europa Ocidental, fazendo com que a Europa se torne agora uma área de atração. Então, Europa como área de atração. Atração de quem? Atração de imigrantes africanos, latinos, que vão buscar no velho continente uma oportunidade, geralmente emprego, melhores condições de vida. Até porque essa Europa, num processo de reconstrução, está precisando de mão de obra. Agora, eu também posso destacar o seguinte, que a partir dos anos 60, eu vou perceber também um processo muito forte de mecanização do campo nos países em desenvolvimento, principalmente. Eu tenho a chamada Revolução Verde, que é um processo de mecanização do campo que muita gente esquece, a partir dos anos 60, década de 70, que vai culminar com o aumento do êxodo rural nesses países de menor desenvolvimento econômico, industrial. Também posso considerar a expansão
das multinacionais. Nesse capitalismo informacional aqui, ó, é a expansão das multinacionais. Um capitalismo financeiro, que depois entra na sua fase informacional, que é cada vez mais fragmentado em termos de produção. Então, em países em desenvolvimento, a população rural ela começa a migrar para o espaço urbano. Nem sempre o espaço urbano dá conta desse contingente crescente. Resultado, eu também vou ter um grande fluxo migratório de latinos para a América Anglo-Saxônica. Então, ó, é o sonho de vida americano. Então, vamos definir aqui os principais fluxos. Ó, africanos, beleza? Migrando em direção à Europa agora, ok? Argelinos que vão para a França, nigerianos que vão para a Inglaterra, ganeses que vão para a Alemanha. Vou ter também, ó, asiáticos migrando para a Europa e também para os Estados Unidos da América, como uma área de grande desenvolvimento econômico, ainda mais nesse período simbolizando um capitalismo crescente, pujante. E também, ó, de latinos em direção à América anglo-saxônica, principalmente Estados Unidos, ok? Lembrando que a América anglo-saxônica você trabalha com Canadá e Estados Unidos, mas nesse caso aqui você tem um grande número de mexicanos, brasileiros, hondurenhos, panamenhos que vão para os Estados Unidos. O que essa galera procura em geral? Em geral buscam melhores condições de vida e oportunidades de emprego. Todos conseguem? Não, mas buscam, ok? Então repara, o que é bem significativo nesse momento agora? Uma área que era de repulsão, agora passa a ser área de destino, passa a ser área de atração. E aí é que tá. O que eles vão fazer agora que o jogo virou, que a situação se inverteu? Eu antes tinha a saída de europeus, agora estou tendo uma grande entrada. E aí, como que fica? Dá um print que eu já te conto. Olha só, 5, 4, 3, 2, 1, foi. Fala galera, então vamos nessa, já que você deu print, vamos para um período mais atual. Eu englobei aqui, ó, pós-Guerra Fria. O que vai acontecer nesse mundo pós-Guerra Fria? Para quem não lembra, a gente identifica esse período aqui como a formação da nova ordem mundial. O que eu preciso considerar agora, Igor, em relação aos fluxos migratórios? Bom, primeiro, com o pós-Guerra Fria, com a dissolução da União Soviética, eu primeiro preciso, ó, identificar um fluxo muito grande que vai ser de povos, grupos do leste europeu em direção à Europa Ocidental. Tudo bem? Isso já acontecia naquele período anterior, mas eu vou perceber nessa transição para o capitalismo um fluxo migratório também interessante do leste europeu, ou seja, da Europa Oriental para a Europa Ocidental. Então aqui, ó, dissolução da União Soviética. Então eu vou ter aqui, ó, uma migração da Europa Oriental para a Europa Ocidental, ok? Também vou precisar considerar o seguinte, o desenvolvimento econômico de alguns países, como a Índia, como a China, como o Brasil. Então, quando eu falo, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma migração muito grande de haitianos para o Brasil, de bolivianos para o Brasil, ou seja, o Brasil sendo uma área de destino que não era antes, por uma outra conjuntura, beleza? Também vou ter uma migração para a Índia, por conta desse crescimento econômico. Então aqui, ó, um crescimento econômico dos países emergentes, e eu vou te lembrar aqui, ó, dos BRICS, beleza? Que vai atrair população dentro do continente, ó.
migração intracontinental, ok? Claro, eu também vou continuar tendo um fluxo migratório em direção à América anglo-saxônica, por parte dos latinos, dos africanos que vão para o continente europeu. Então, eu continuo tendo um processo migratório muito grande, até em função dos problemas relacionados ao crescimento do neoliberalismo. Olha só, um aumento da desigualdade social, um aumento do desemprego, uma precarização de serviços em algumas áreas. Então, com isso, eu também tenho uma migração, continuo tendo de latinos para a América anglo-saxônica. E também um outro processo que está relacionado ao contexto anterior, pós-Segunda Guerra Mundial, mas vai ficar muito forte aqui, é o da descolonização. Olha lá, descolonização do continente africano, com a formação de governos autoritários, com a precarização das condições de vida e sociais básicas para a população africana em geral. Então, o problema da fome, da miséria, as perseguições religiosas. Com isso, o que eu vou ter? Um grande fluxo migratório de africanos para a Europa. E de asiáticos, sobretudo da região do Oriente Médio, também com destino a países vizinhos e a Europa. Beleza? Esses são os fluxos. E repara como eles vão mudando ao longo do tempo. Tranquilo? Dúvidas? Beleza? Dá um print aí para a gente finalizar essa primeira parte, galera. Vamos nessa. 5, 4, 3, 2, 1. Foi! Fala, galera. Já que deu um print, vem aqui que agora é para finalizar, como eu falei, ó, resumindo essa história. Hoje em dia, como que a gente faz? A gente costuma dividir esse processo todo atual em 3 grupos. A gente organiza assim, ó, migração sul-norte, migração sul-sul, migração norte-norte. Vai que aparece na sua prova esse termo. O que é migração sul-norte? Migração sul-norte se caracteriza como aquele movimento, aquele fluxo populacional de pessoas que saem de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, depende de como a questão vai estar abordando, mas em busca de melhores condições de vida, que geralmente são verificadas e encontradas no hemisfério norte. Então buscam um emprego, buscam uma saúde melhor, uma educação de qualidade em países mais desenvolvidos. É aquele modelo clássico, ó, por exemplo, um brasileiro que vai para os Estados Unidos, um argentino que vai para a Itália, ou um argelino que vai para a França. Então, quando eu me refiro a essa lógica do sul e norte, eu estou pensando em um cara que sai de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido, ok? Eu sei que hoje a gente trabalha mais com os termos central e periférico, mas isso aqui te ajuda a lembrar. Migração sul-sul. O que é isso? Gente, como eu mostrei aqui, com o desenvolvimento do capitalismo, com a expansão das empresas e a industrialização de alguns países subdesenvolvidos, alguns países que tornam-se emergentes, países que passam a ter uma industrialização tardia, Brasil, México, China, Índia, África do Sul, o que vai acontecer? Eu vou ter um movimento entre países subdesenvolvidos aqui no hemisfério sul. Por exemplo, nigerianos que vão para outros países do continente africano, nigerianos que vão para a África do Sul. Mas isso é muito mais comum tendo a Nigéria como área de atração. Por quê? Porque a Nigéria vem apresentando um forte desenvolvimento econômico comparado aos seus países vizinhos. Então, por exemplo, a população do Níger passa a migrar para a Nigéria, a população de Ruanda passa a migrar para a África do Sul, ou aqui ó, na América do Sul eu vou ter o quê? Bolivianos buscando melhores condições de vida no Brasil, venezuelanos também vindo para o Brasil. Esses são exemplos de migração sul-sul. E norte-norte, devido ao desenvolvimento econômico, tecnológico e principalmente ao desenvolvimento dos meios de transportes e à integração entre os países,
eu vou perceber uma migração cada vez mais constante entre países do hemisfério norte, principalmente países vizinhos que são conectados. Por exemplo, dentro da Europa, espanhóis que vão para Portugal, portugueses que vão para a França. Então, quando eu tenho uma migração entre países do hemisfério norte, devido a esse desenvolvimento tecnológico nos meios de comunicação e transporte, eu acabo falando de uma migração norte-norte. Tudo bem? Estadunidenses que vão para o Canadá, por exemplo. Ok? Dúvidas? Qualquer dúvida, deixa aqui na descrição, ou deixa aqui nos comentários. Galera, vamos finalizar fazendo o quê? Fazendo 2 exercícios básicos sobre esse assunto de hoje, ok? Se você chegou até aqui, por favor, se não for pedir muito, deixa um like. Se der também, compartilha, avisa a galera aqui que tem um material gratuito para vocês. Valeu? Vamos nessa. Vou deixar você dando print aqui para fazer 2 exercícios. Falou? 5, 4, 3, 2, 1. Fala galera, estamos de volta agora para finalizar com as nossas questões, exercícios 2, para ver se você entendeu esse conteúdo, ok? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Vamos nessa, ó. Aqui eu tenho uma representação da superfície mundial com setas que indicam movimentos migratórios. O mundo nunca teve tanta gente morando fora do país de origem. A ONU avalia que existem atualmente 160 milhões de migrantes, pessoas vivendo fora de seu país. Então, repara, eu costumo falar o seguinte, tem um mapa, tem um texto, considere esse texto, olha para o mapa comigo, ó. O que você vai perceber? Você vai perceber fluxos migratórios, mas aí você pega no texto assim, ó, o mundo nunca teve tanta gente morando fora do seu país, então eu estou falando de emigrantes principalmente. Então vamos olhar aqui, ó, indianos que estão indo para a Austrália, chineses que estão indo para os Estados Unidos, brasileiros que estão indo para a Europa, dentre outros fluxos, ok? Excetuando-se os casos de guerras e perseguições políticas, a dinâmica populacional você já sabe o que é, então apaga aqui, ó, os fluxos migratórios descritos têm como origem predominante as nações. Vamos lá. Letra A, cuja economia é incapaz de absorver a força de trabalho. Letra B, que passaram por grandes catástrofes naturais. Letra C, cujo crescimento populacional é descontrolado. Ou letra D, que possuem baixa produção agrícola. E aí? Eu vou te dar uma dica. Quando for uma questão assim, você pega a realidade dos países que você conhece. Na dúvida, você pega aqui, ó, a realidade do Brasil e da China. Você circula lá, opa, esses dois eu sei. Olha só, países que possuem baixa produção agrícola, o Brasil possui baixa produção agrícola? Não, então não pode ser. Cujo crescimento populacional é descontrolado. Gente, no Brasil tem um descontrole, a natalidade cresce cada vez mais? Não. E se você lembra da China, pensou em população chinesa, o que você vai lembrar? Da política do filho único. Então não pode ser. Que passaram por grandes catástrofes naturais. Será que eu tenho catástrofe natural de uma natureza tão grande aqui no Brasil que faz com que eu tenha várias pessoas indo para a Europa? As pessoas saem daqui por conta de um tornado, de um furacão, de um maremoto? Também não. Então o gabarito só pode ser a letra A, cuja economia é incapaz de absorver a força de trabalho. Ou seja, se ela é incapaz de absorver a força de trabalho, é porque eu tenho o quê? Um grande índice de desemprego. Esses países têm o que em comum? São populosos, população muito numerosa, geralmente concentrada nas áreas urbanas, onde você tem uma dificuldade para gerar emprego. Você tem um fenômeno, por exemplo, da macrocefalia urbana, você tem problemas estruturais, e aí por isso muita gente sai desses países buscando melhores condições de vida em outras nações. Tudo bem? Tranquilo? Você consegue fazer mais uma? Então vamos nessa, ó. Printa aí, que agora a gente vai para mais uma. Pronto, vamos para mais uma aqui. Última questãozinha para você fazer comigo aqui, ó. Origem dos imigrantes que vivem na França. Então, olha só, uma questão que eu peguei da Universidade Severino Sombra para ver como você está bem. Olha só, aqui eu tenho
imigrantes, pessoas que moram na França, e uma representação dos locais, dos países de onde vieram. Em 2013, 7.440.000 dos residentes na França eram nascidos em outros países. Então repara, coloquei uma legendinha marota aqui para você conseguir fazer a questão. Ó. Mais de 1 milhão, a área em vermelho, norte da África, Argélia, por exemplo. De 240.000 a 490.000. Europa Ocidental, pegando também um pouquinho do leste europeu. A origem e o destino dos fluxos migratórios se relacionam com fatores socioeconômicos e políticos, ok? Um fator que explica a primazia, o destaque, a superioridade do país com maior número de imigrantes residentes na França é... Então vamos lá. Qual é a área que tem a primazia? É o norte da África. Qual é a relação? O que explica o passado colonial, a integração política e territorial, a semelhança econômica entre essas áreas ou o clima em comum? E aí, por que eu vou ter muitos africanos, sobretudo de países do norte da África, na França? Porque eu tive um processo de colonização que transformou aí, que criou um vínculo entre essas áreas. Letra A. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Galera, vou ficando por aqui. Agradeço a você que ficou aqui participando comigo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. E daqui a pouquinho você pode assistir a aula 3 sobre a crise migratória atual, no qual eu vou estar falando sobre a entrada de imigrantes na Europa atualmente, como os governos estão tentando resolver essa situação e principalmente a situação dos refugiados. Beleza? Espero você na próxima, galera. Um abraço. Fui!